Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa, começando a temporada 2025. A gente tinha dado um tempo, né? Todo mundo, ser humano, precisa de um descanso. Então, no final do ano a gente deu um tempo nas gravações, mas voltando aqui com força total. E hoje, pessoal, a gente vai bater um papo aqui sobre autoestima, algo que é muito essencial, mas muita gente deixa de lado, às vezes, não observa isso, o quanto isso é importante na sua vida pessoal e muita gente mal compreende a importância da autoestima. E para falar disso, eu trouxe aqui uma especialista, ela que é terapeuta, mentora de desenvolvimento pessoal, especialista em autoestima. Estou aqui com Juliana Almada. Juliana, seja bem-vinda ao Papo na Boa. Primeiramente, dá as boas-vindas para a galera. Se apresenta mais um pouquinho para a gente começar sobre esse tema que eu acho muito importante. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou terapeuta há 8 anos. Vou contar rapidinho, assim, a Tranquilo, história. depois a gente pode aprofundar mais. Eu sou terapeuta há 8 anos e a minha jornada como terapeuta sempre acompanhou a minha jornada de desenvolvimento pessoal. Então, para encurtar a história, chegou um momento da minha jornada em que eu fui aprofundando para um trabalho de cura chamado A Cura da Criança Interior. E ali eu tive várias descobertas pessoais e acabei levando isso para o meu trabalho. Fiz isso durante um tempo, durante 4 anos, e dentro dessa experiência, atendendo e também me curando dentro disso, eu fui percebendo que existia algo em comum entre todas as pessoas que vêm de uma família disfuncional, de uma infância disfuncional, que é uma sequela, Sim. que é justamente essa questão da baixa autoestima. Para mim ficou muito claro que todo mundo tinha assim em comum isso, e eu comecei a perceber que realmente é algo, como você disse, que muitas vezes a gente acha assim que a autoestima é uma coisa fútil, porque é vendido na internet muitas vezes como algo fútil, mas na verdade, a verdade é que todos os nossos resultados dependem disso. Boa, boa. Então, agora eu tô dedicada aí a levantar a autoestima das pessoas. Boa, vamos aprofundar muito hoje. O episódio é sobre isso. Mas antes de continuar nosso papo aqui, Juliana, tem que falar dos nossos parceiros que fazem tudo isso aqui acontecer. Afinal, ninguém faz nada sozinho. A gente tem alguns parceiros, né? O primeiro, nosso grande parceiro, a B3X Investimentos, que é uma consultoria de investimentos para você organizar a tua vida financeira. A maioria das pessoas é desorganizada financeiramente, principalmente aqui no Brasil, né, Juliana? Então, a B3X, ela te ajuda com 2 pilares principais. O primeiro, organizar a sua casa, a sua vida financeira, né? Muita gente às vezes tem um salário de 5 mil reais e gasta 6 por mês, então está endividado. Muitos brasileiros estão endividados, então a B3X ela vai fazer um raio-x, um diagnóstico do que você precisa fazer para organizar a sua casa, para depois aí então falar em investimentos, em poupar, em investir. E quando a gente fala em investimentos, muita gente pensa que tenho que investir 10 mil por mês, 20 mil por mês, 30 mil por mês, eu não tenho esse dinheiro, que é a grande maioria da população. Mas não, na B3X ele te ajuda a montar uma carteira com R$ 1.000 por mês, 800, o quanto você pode. O importante é criar a cultura de investimentos. Então segue lá no Instagram, B3X Investimentos, que eles vão te ajudar de forma humanizada a organizar a tua vida financeira. A gente está começando o ano, né? Então sempre é bom planejar o ano todo, a B3X te ajuda com isso. Tem também aqui o HubX Studio, que é essa produtora de audiovisual, que tem soluções completas para você que é criador de conteúdo digital. A gente sabe que hoje em dia, né, até a Juliana a gente se conheceu num grupo, né, de mentoria de comunicação, de criação de conteúdo, e a gente sabe quanto é importante hoje se posicionar no digital. Às vezes tem profissionais que sabem menos que você, mas estão ganhando mais só porque se posicionam melhor no digital. E o HubX você pode fazer um videocast, um podcast como esse, pode fazer o seu infoproduto, fazer lives, criar vídeos estratégicos para posicionamento ou conversão do seu produto ou serviço, então de forma profissional. Procura no Instagram HubX Studios, que eles te ajudam com tudo. E por último, já que a gente está num podcast, né, a gente tem a nossa comunidade dos podcasts, viu, Juliana? Você está lá no Bota Cara Club, que é nossa mentoria que a gente participa junto, e o Podcast Experience é como se fosse o Bota Cara Club dos podcasts. É uma comunidade para ajudar podcasts pelo Brasil inteiro a ter um podcast mais profissional, seja se você quer monetizar esse projeto, se você só tem como hobby. Então a gente ajuda estúdios e produtoras, podcasters e profissionais de audiovisual compartilhando conhecimento em eventos presenciais e online. Então se você é desse mundo
dos podcasts, a podosfera que a gente chama, vem pro podcast Experience, tá? Caros dados, vamos, antes de entrar no profundo aqui da autoestima, Juliana, eu queria entender como é que foi a sua jornada para chegar, que hoje você trabalha com autoconhecimento, né? E você ajuda isso com outras pessoas também. Como é que tu foi parar isso? Eu queria saber um pouco do teu background, a gente sempre gosta de saber isso um pouco dos convidados, para depois a gente adentrar aqui no tema. Como é que foi começar como terapeuta? Antes disso, tu trabalhou com outras coisas? Como é que foi essa descoberta como terapeuta? Então, é uma história bem interessante até. Eu vou tentar contar, assim, um resumo da Aqui ópera, não tá? precisa resumir, não. Estamos em casa. Mas é o seguinte, eu, antes de descobrir que eu sou uma terapeuta, de alma mesmo, eu estava na faculdade de Direito, vivendo um sufoco ali, porque eu entrei por influências e eu achava que eu poderia explorar bem o meu lado intelectual ali. Mas, na verdade, eu fui percebendo que não, eu não brilhava naquilo. Sim. Mas também não sabia o que eu podia fazer além daquilo. Então, fui levando até que uma amiga um dia me convidou para conhecer uma apresentação de uma técnica holística de cura, tipo um reiki, como se fosse um reiki. Certo. Mas é uma outra técnica. E aí eu fui lá, fui por curiosidade e acabei me interessando em fazer o curso. E nessa época eu já produzia conteúdo para o Instagram, mas era uma coisa assim mais amadora. Eu gostava de falar sobre autoconhecimento. Certo. E era até interessante, assim, nessa época eu era estagiária de direito, eu ia para o escritório, ficava lá no computador peticionando, mas ouvindo reprogramação mental, Viajando na maionese para outro viajando canto. outro lugar, eu tava assim, em outra dimensão ali. E aí eu já fiz o curso, me identifiquei com aquilo, divulguei no Instagram, mas divulguei que eu tinha feito o curso, não tinha nada, não tinha nenhuma pretensão até então. E aí no mesmo dia eu já consegui um cliente. Caramba, foi rápido, né? Aí no meu Mas, primeiro mas atendimento. nesse primeiro atendimento, esse primeiro cliente já era aplicando qual metodologia? Era essa que tu aprendeu? A holística lá? Exatamente. Tá. É uma técnica que chama barras de Access. Sim, sim, conheço. E aí, era um seguidor que falou, nossa, eu acho que isso daí pode ajudar. Ele me indicou para ex-esposa dele. Aí ele falou, ó, eu acho que isso aí ela tá precisando, vou falar com ela. Aí ele já combinou com ela, no dia seguinte eu já tava lá na casa dela. Olha como é interessante, me identifico com um pouco com a tua história, porque eu também sou formado em Direito, porque fui fazer Direito, me formei do terceiro ano com 16 anos de idade, eu era muito precoce, né? 16 anos, você não sabe o que é da vida, né? Sim. Então, por influência de outras pessoas e também, vou fazer Direito. Nunca usei na minha vida, fui para outro caminho, né? Então, identifico isso aí, mas o autoconhecimento através dessa metodologia é aquele mosquitinho que picou e ficou, né? Você foi infectado. Na verdade, o autoconhecimento entrou antes. Eu tô contando, assim, a minha entrada na jornada Como como profissional, terapeuta, tá. Mas o autoconhecimento entrou bem antes e foi... eu acredito que era o meu caminho, porque desde 19, 20 anos eu já tinha uma inclinação para buscar respostas para coisas que a gente não encontra na escola, nos assuntos triviais Sim. das rodas de conversa, né? Então, eu já tinha interesse sobre isso há muito tempo. Mas aí, quando eu comecei a entrar realmente no trabalho como terapeuta, aí eu me entreguei. Mas, enfim, nesse atendimento foi muito interessante, porque eu fui, assim, meio que sentindo uma sensação de diversão, sabe? Tipo, nossa, eu mal fiz o curso, já vou ali aplicar. Sim, Eu tava me divertindo. sim. Só que durante o atendimento, eu senti uma sensação que eu gosto de descrever como um orgasmo na alma. Eu nunca senti nada parecido, nem antes, nem depois. Dá pra dizer que é uma sensação de ter encontrado um propósito ali? E é uma coisa esquisita, porque não era algo que envolvia uma razão, sabe? Um fundamento. Era uma sensação de eu sou isso aqui. Eu gosto de fazer isso daqui. E foi uma experiência muito boa pra mim e pra essa pessoa que eu atendi. Ela sentiu vários efeitos ali na hora, coisa que também me deixou impressionada, porque no curso eu não tinha visto o que aconteceu ali.
Enfim, e pronto, depois disso, aí eu, nossa, quero fazer mais disso. Comecei a divulgar e trabalhei durante um tempo, assim como terapeuta holística, né? Certo. Utilizando essas técnicas que a gente chama de transferência energética. Tá. É uma mistura ali de reiki pra galera leiga que nunca teve acesso a isso, entender, se tu pudesse explicar. Assim, para quem é leigo, talvez seja até um pouco difícil de entender, porque envolve conhecimento, estudo e um pouco de crença também, né? Crença e experimentar, né? Porque eu vou dar um exemplo que pode ser que tenha nada a ver, mas eu fiz uma vez uma sessão de constelação familiar. Uhum. Eu achei aquilo impactante e tudo, mas não repeti, mas achei interessante. Outras experiências que eu tive foi com lembro já aquele que tem a asa, ou a melhoria da asa, os seus perfis, dos perfis. Sei, é o Eneagrama. Eneagrama. Esse eu achei, porra, fantástico, porque quando eu li lá o meu perfil, caramba, isso aqui sou eu. Então, dentro do autoconhecimento, tem vários caminhos que você pode seguir, né? Sim. Então, esse caminho que você vai, mistura um pouco de técnicas, a pessoa tem que também entrar aberta para receber, né? Sim, porque nesse caso, por exemplo, o Eneagrama é um trabalho de autoconhecimento onde é utilizada uma ferramenta que vai trabalhar no plano mental. Então, vai te trazer as informações do teu tipo de personalidade. Mental e comportamental, você tudo começa que a se envolve entender. ali esse tipo de personalidade, né? Certo. Esse que foi por onde eu entrei, assim, atuei durante um tempo, é um trabalho de cura bem física mesmo, né? Então, com a imposição de mãos, a gente faz uma transferência é uma energia que, na verdade, não é do corpo do terapeuta, é uma energia que passa pelo corpo do terapeuta e é colocado no corpo de quem vai receber. Você é só o catalisador ali. Isso, exatamente. Certo. É isso. Tá. Então, eu trabalhei durante 3 anos com barras de Access, que é uma técnica onde a gente toca pontos na cabeça, dá uns comandos ali e chama barras de Access, ou Access Bars, que é o nome original, porque algumas pessoas relatam a sensação de sentir umas barras passando, uma corrente de energia passando pela cabeça. Certo. E aí, a ideia dessa técnica é promover uma limpeza ali de informações, sei lá, como é que eu posso dizer? De um acúmulo de informações que acabam tornando o raciocínio limitado, acabam trazendo como se fosse uma carga somática de pensamentos, de crenças, de informações que atrapalham o fluxo da vida. Então, com essa técnica, as pessoas começam a relatar melhora significativa no sono, outras no raciocínio, outras começam a ficar mais criativas, outras percebem realmente uma melhora significativa em padrões de ansiedade, enfim. Para cada... Na época que eu trabalhava com isso, para cada pessoa tinha um protocolo. Então, dependendo do que ela estava apresentando ali, a gente trabalhava de uma forma e é bem interessante os resultados. Já que você falou aí, mais pra frente, se der tempo, a gente falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Porque é um mal que cresceu muito, né? Muita gente, não sei se começou a divulgar muito, as pessoas começaram a se identificar, ou se essas pessoas começaram a ter mais ansiedade, mas vou segurar isso aqui porque você trata disso também, né? Sim. Dentro da tua metodologia. E aí começou a trabalhar com isso, 8 anos já de terapia, com a mesma metodologia, foi mudando, acrescentando algumas coisas, tirando outras. Não, então, aí eu trabalhei dessa forma até a pandemia. E aí, na pandemia, nessa época da pandemia, eu estava vivendo um estilo de vida nômade. Então, eu morei durante um tempo em alguns lugares diferentes aí do país e depois do mundo. E nessa época, eu fui para Florianópolis fazer um trabalho e acabei ficando em Florianópolis por conta do lockdown, eu fiquei por lá. E eu tive, assim como a maioria das pessoas, eu tive que me adaptar àquela situação. Então, eu já atendia online, mas era bem menos. Sim. O meu trabalho era mais presencial. E aí, nessa época, eu tive que remodelar a minha entrega para tornar 100% digital.
E aí, depois disso, foi quando eu fui migrando para os trabalhos mais voltados para a psicoterapia. Foi nessa fase também que eu iniciei a jornada com a cura da criança interior, que é um trabalho puramente mental, emocional, né? Já não é mais, já não tem, não precisa do contato com o físico. Eu já vi muitos conteúdos, né, dizendo que, assim, a nossa formação de caráter, ele vai até ali os 10, 12 anos, se eu não me engano, aí você pode corrigir, mas muita coisa que acontece nessa primeira infância reflete pro resto da vida, né? Traumas, alguma coisa que a sua personalidade, a sua autoestima, tudo é definido ali na sua primeira infância até a adolescência, né? Sim. Eu costumo dizer que a infância é a nossa, é onde a gente vai receber a configuração original, né? Então, o primeiro programa que será instalado é o que realmente vai determinar, se não for ajustado, se não for modificado, é o que vai determinar o teu destino. Sim. Então, a depender do que você viveu, principalmente no primeiro setênio, que é a fase entre a gestação e os 7 anos. 7 anos. Essa é a fase que a criança é uma esponja, Absorve ela tudo. não tem identidade, ela não tem uma capacidade cognitiva para filtrar o que ela quer, do que ela não quer, o que tá certo, do que tá errado. Ela simplesmente absorve tudo. Então, é a fase onde ela vai começar realmente a ter um contato com o mundo. E pelo contato do mundo, ela vai começar a construir essa identidade. E os primeiros programadores é o pai e a mãe. Sim. Vai fazer os primeiros inputs aí nessa máquina, É. né? E o pai e a mãe são as grandes figuras de autoridade dessa criança. Então, são os semideuses dessa criança. Sim. Então, assim, se o pai fala, você é um preguiçoso, chato, sei lá, a criança acredita. Ela não tem poder de escolha. Ela pode até não gostar, torcer o nariz, mas aquilo para ela vai ser uma característica da personalidade. Entendeu? Entendi. Então, assim, realmente é uma fase muito delicada, porque dependendo do que tu escutou, tu vai, muitas vezes, reproduzir isso a vida inteira. Por exemplo, eu vou contar um caso aqui rapidinho, tá? Certo, pode contar. Recentemente, eu atendi uma moça que ela já iniciou a jornada de vida dela de uma forma bem dramática, porque ela perdeu a mãe aos 8 anos de idade, mais ou menos, e ela foi morar na casa de parentes. Morou com umas tias, e porque o pai também tinha uns problemas com álcool, também já tinha umas questões ali. E ela, durante muito tempo, ficou com uma sensação de que ela estava incomodando ali. De que talvez ela tenha escutado algumas coisas também nesse sentido, né? Você não pode escolher onde você vai dormir, ou você não pode escolher o que você vai comer, porque você tá aqui de favor. Ela não chegou a falar isso, mas eu acredito que ela possa ter, de alguma maneira, entendido esse tipo de coisa. Sim. Aí, o que aconteceu? Ao longo da vida dela, agora ela deve ter mais ou menos uns 30 anos, ela foi colecionando experiências onde a situação se repetiu. Então, principalmente nos relacionamentos amorosos, ela sempre ficou com a sensação, ou realmente viveu a experiência de sobrar. Como se ela não tivesse o direito de escolher ou de decidir se ela queria estar ali, se ela não queria estar ali. É como se ela estivesse sempre de favor nos lugares, sabe? Ela tinha essa sensação interna, né? Então, imagina, por mais que seja uma pessoa inteligente, por mais que seja uma pessoa competente no que faz, se você tem uma informação dentro, como essa dentro de si, é como se, de uma certa maneira, você não confiasse no seu direito de existir. Sim. Você está condicionado a estar naquela situação que você não concorda, não gosta, mas por ter tido o input, aquilo ali vira no automático. E aí, por exemplo, ontem ela me mandou uma mensagem trazendo uma novidade. Ela disse que fez uma viagem de uma cidade para outra, dica de aqueles, como é que fala? Aquele serviço que não é Uber, é o BlaBlaCar, que divide ali, de carona, né? De carona. Divisão de carona. E aí ela tava me relatando ontem que ela veio no banco de trás com uma moça que tava com uma sacola muito grande e a sacola tava caindo em cima dela. E aí ela ficou um tempo ali incomodada com aquilo e ela falou, Juliana, se fosse há um tempo atrás,
eu ia ficar no incômodo, não ia falar nada, ia quietinha ali, mesmo brava, eu ia ficar quieta. Mas dessa vez eu percebi e escolhi fazer diferente. Então eu falei pra ela assim, olha, sua bolsa tá caindo em cima de mim, você poderia afastar um pouquinho? E aí ela disse assim, eu percebi que ela não gostou. E foi interessante ela trazer essa percepção e foi esperado que ela trouxesse, porque essa é a experiência que ela vive a vida inteira, de achar que as pessoas, ela não pode se mexer, ela não pode Por ela respirar. estar ali de favor, né? E não pode. Entendi, entendi. E a gente vê até também aqueles vídeos de experiências de crianças, né? De 2, 3 anos, que o pai e a mãe são amorosos e outro que tá gritando alto dentro de casa, que aquilo também é engraçado. A criança não gosta daquilo, mas ela acaba no futuro replicando aquilo, né? Esse trauma fica e ela automaticamente ela replica aquilo. A grande maioria, outros tentam lutar com isso, mas a grande maioria, acho que você deve receber muita gente com esse tipo de trauma ou coisas que geram gatilhos, né? Principalmente que vem lá da criança. Então, o teu foco foi muito abordar quando tá atendendo a pessoa, conhecer o que aconteceu com ela como criança, Sim, mesmo para tentar hoje, entender. mesmo hoje trabalhando, porque hoje a espinha dorsal do meu trabalho é a autoestima. Independente de qual seja a demanda, eu tô com problema de relacionamento, eu não tô, sei lá, não tô articulando bem no meu trabalho. Qualquer coisa, qualquer demanda que seja, eu sempre vou trazer a pessoa para essa espinha dorsal que deixa eu entender como é que tá a sua autoestima e a depender da qualidade a gente vai trabalhar aqui para melhorar. Mas um ponto de partida sempre é a infância, sempre. Porque eu preciso entender dentro de que contexto essa pessoa se desenvolveu, para quê? Para que ela mesma se dê conta de o porquê a personalidade dela tem aquela forma. Porque a personalidade é maleável. Sim. Você pode mudar, mas você só muda se você primeiro se desidentificar um pouquinho dela. Sim. Tem Tipo que ter assim, clareza que você é assim por causa disso, para depois tentar mudar. vou dar um exemplo. Uma Hum. pessoa que pensa assim, ai, nossa, eu tenho muita vontade de trabalhar com um podcast, mas eu sou um cara muito tímido. Hum. Tá, tudo bem, você talvez seja tímido há 30 anos, mas se você quiser melhorar significativamente o seu poder de comunicação, a sua expressão, a sua oratória, sua exposição, você pode. Sim. Só que enquanto você estiver identificado com a narrativa de que eu sou tímido, você vai fortalecer isso e vai se colocar em situações onde isso será fortalecido, né? Então, a gente vai lá na infância para entender por que que você tem esse padrão de comportamento, essa forma de pensar, esse jeito de escolher. Ah, entendi, é porque... E a gente não precisa dos detalhes da infância. Sim. Poucas informações eu já consigo Fazer um entender diagnóstico. o que aconteceu ali e por onde a gente vai abrir o caminho para fazer o ajuste da personalidade. Vamos aprofundar agora essa questão da autoestima. A gente já falou essa palavra aqui algumas vezes, né? Mas tem muita gente que faz confusão sobre o que é autoestima, né? Até já vi você falando o termo autoestima real. Eu vou dar um exemplo, aí você me diz se eu tô errado ou não. Tem dias que eu acordo que eu tô me achando o máximo confiante, tô com a autoestima lá em cima. Isso é um tipo de autoestima? O que é autoestima real? Qual é a maior confusão que as pessoas fazem quando você tá atendendo elas sobre o que é autoestima? Tá. Então, primeiro respondendo à sua experiência, quando a gente acorda um dia assim muito bem, ai, nossa, tô incrível, isso é, na verdade, uma sensação de adequação. Porque eu tenho dois tipos de parâmetros dentro do meu inconsciente, que é o eu com o qual o meu eu real, digamos assim, o subjetivo, que é o que eu entendo, como eu me percebo, e o eu idealizado, que é como eu quero ser. E esse eu idealizado, ele tem um padrão. Então, por exemplo, uma mulher que não tá muito bem, sei lá, tá com algum problema, terminou um relacionamento. Aí, uma amiga fala assim, cara, faz o seguinte, aproveita que tu tá na merda, vai dar uma mudada no teu visual. Aí a mulher vai lá no salão, muda o visual, pinta o cabelo, corta o cabelo, sai de lá, assim, faz aquele vídeo, aquela foto lá do cabeleireiro mostrando a mudança. E aí, parece que ela tomou uma dose de autoestima. Sim. Só que, na verdade, o que ela tá experimentando é essa sensação de adequação. Ela entrou um pouco ali dentro do eu ideal. Ou seja, as pessoas, quando querem aumentar sua autoestima, elas tentam comunicar de alguma forma o eu ideal, né? Para tentar se aproximar disso. Não quer dizer que ela tá lá.
Não. Não quer dizer porque, assim, pra você até pode almejar e deve o eu ideal se é algo que tá alinhado com os teus objetivos de vida, né? Por exemplo, eu sempre tive vontade de fazer o que eu faço. Mas para fazer o que eu faço, eu precisava, por exemplo, melhorar a minha oratória. Sim. Então, se eu não basta eu simplesmente achar que, não, eu sou foda, eu sei falar muito bem. Não, eu Eu tenho tenho que. conhecimento técnico, Isso, mas às vezes eu não exatamente. tenho como comunicar isso bem. Uma primeira chave que eu quero deixar aqui sobre autoestima real é que a gente precisa de lastro. O que é o lastro da autoestima? É você ter realmente uma informação, alguma coisa que justifique o que você acredita sobre si. Certo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que realmente tem uma responsabilidade com a minha vida, eu sei me cuidar, sabe? Mas como? Tu acorda e faz todas as tuas responsabilidades e atividades acontecerem de verdade? Sim. Tu fala que vai fazer uma dieta e tu faz. Tu tem essa relação de lealdade, de compromisso contigo mesmo? Porque se tu promete que vai fazer uma dieta e não faz, tu tá se traindo. Atividade física. Tu tá se traindo e tu tá ensinando pra tua mente que tu não sabe definir coisas e realizar. Eu gosto muito de brincar que o nosso inconsciente precisa de um prompt. Em época de inteligência artificial, ChatGPT, as pessoas começam a entender isso. Ela É, precisa de um prompt, um comando isso. para fazer isso, né? Isso. E na verdade a gente tem um prompt. Só que muitas vezes ele tá todo mal. Tipo assim, aquela pessoa. Hoje em dia tem curso, né, pra você lidar com o chat GPT. Sim, sim. Porque não adianta só você. Tem muita gente que chega lá e Não faz sabe usar a ferramenta. Não sabe, pergunta qualquer coisa, de Certo. qualquer jeito. E quando você sabe exatamente o que colocar, aí a ferramenta trabalha pra você de uma maneira surreal. Mesma coisa acontece na experiência de se reprogramar. Porque a reprogramação mental é bem mais simples do que muitas pessoas pensam. Eu tenho. Qual é o meu objetivo? Eu tenho que ter um objetivo. Para onde eu vou? Por exemplo, eu quero. Vou pegar o exemplo de novo do podcast. Eu quero trabalhar com isso daqui. Só que eu não sei me comunicar, eu sou um pouco travado, então eu tenho que começar a me mover para ir na direção desse lugar. Então, o que eu tenho que fazer? Entender primeiro qual é o meu contexto atual. O meu prompt atual eu acredito que eu não sou bom com oratória, eu sou meio travado, eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar errado. Então, essa é a minha realidade atual. Eu tenho que aceitar. É isso aqui. Beleza. Então, a partir de agora, o que é que eu faço para mudar o prompt? O que é que tem que ter lá? Eu tenho que ser o Eric que fala bem, que sabe se relacionar bem, que consegue juntar as pessoas certas para fazer uma equipe que vai fazer o negócio funcionar, enfim. E aí você vai criando esse prompt assertivo. Eu gostei dessa história do prompt. Vamos pegar aqui. Porque você falou assim, ó. Você acabou de falar, a pessoa, não sei, não tem uma oratória boa, não sei isso. Às vezes ela não verbaliza isso, mas na cabeça dela tem as vozezinhas na nossa cabeça o tempo todo. A maioria das pessoas tem as vozinhas, você não faz isso, você não sabe aquilo. E o prompt do chat GPT, por exemplo, trazendo para nossa cabeça, o prompt é, na nossa cabeça, fazer esse comando e aí eu pergunto se também isso ajuda. Quando você verbaliza, externaliza, isso também ajuda a fixar, né? Tudo que você puder utilizar para internalizar é válido. Então, só que tem que fazer de uma maneira assertiva. Por exemplo, quem ensina autoestima, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Certo. Que é a autoestima fast food. Certo. Ou o efeito Cinderela. Muitas pessoas falam da técnica do espelho. Chega lá no espelho e fala que você é linda, Sim. maravilhosa. Cara, funciona. Não pode funcionar para você dar um upzinho ali momentâneo. Mas essa questão da reprogramação verbal, eu preciso entender o que exatamente eu quero programar em mim. Porque senão fica vazio, né? Exatamente, fica. Porque se eu sou maravilhoso. Mas do que te serve isso? Sim. Agora, não, eu sou o cara que, assim, por exemplo, eu trabalho com muitas mulheres que vêm pra mim porque se inspiram no meu estilo de vida. Então, muitas querem, por exemplo, ter um compromisso com a academia.
Aí falam assim, ah, não, mas sabe o que é, Juliana? É porque eu não gosto de musculação. Percebe que é um prompt? Às vezes, né, trazendo para o segredo, a lei do universo, às vezes a tua cabeça ele não entende ali o sim ou não, mas entende a frase que você tá falando. Aquilo ele vai fixando, né? Sim, é porque é isso, é a narrativa da pessoa. Sim. Então, é isso que eu falo. Você tá contando uma história pra si. Qual é a história? Ah, eu sou uma pessoa que não gosto. Mas assim, se você quiser de verdade ter resultado, você pode reprogramar isso. Então, você começa como, por exemplo? Nossa, tô começando a me interessar por musculação. Vou comprar umas roupas novas. Aí você vai lá na loja, escolhe uma roupa que deixe você se sentindo bem ali, já com cara de musa fitness, mesmo que ainda não seja a sua realidade. Então você vai um dia e fala: nossa, tô me sentindo bem, acho que realmente valeu a pena. Ainda que seja uma coisa meio forçada, mas Sim. eu tô introduzindo uma nova narrativa para lá na frente eu me relacionar com um programa diferente. E quando alguém escuta isso, você fala assim, ó, quero me interessar mais sobre atividade física. Quando você começa a jogar isso, alguém escuta, ó, pois vamos pro meu grupo de corrida. Vai criando ambiência, né? Sim. Vai ajudando na ambiência, Sim. né? Não, é interessante isso que você falou, porque realmente, quando a gente começa a setar o objetivo, Sim. a própria mente fica. É como se ela O radar ficasse. muda. O radar muda, Sim. fica procurando tudo que está em harmonia com o que você está alimentando ali no seu mental, né? Sim. Então, Aquela realmente. história dos carros, né? Acho que essa é bem batida, mas... Sim, Ah, se eu falar agora um carro vermelho, tal, na rua tu vai ficar só focando em carro vermelho, né? Tu setou tua mente, né, ali. sim. Se a gente fosse fazer um prompt para melhorar a autoestima, agora foi no improviso. Um prompt pra pessoa hoje, colocar na cabeça para melhorar a autoestima dela, qual seria? Olha, é um pouco desafiador trazer isso aqui, porque cada pessoa tem um contexto muito diferente, assim, tá num momento diferente, tem uma fragilidade diferente, um comprometimento nessa personalidade diferente. Mas se eu pudesse entregar algo assim em linhas gerais, eu diria pra gente focar em modificar uma crença que é comum dentro de todos os quadros de pessoas que têm baixa autoestima, que é a crença de não ser bom o suficiente. Certo? Todo mundo, de alguma forma, todo mundo que tem essa pessoa que um dia acorda com autoestima, outro dia não tem autoestima, todas essas pessoas têm a crença de não ser bom o suficiente. E essa crença, ela vai aparecer de duas formas. Ela tem duas faces. Então, numa face, é uma pessoa que ela tem pouca energia. E aí, ela não se desafia, ela não, Tem medo ela do novo. tem medo, ela tá sempre se colocando num lugar de defesa para evitar qualquer tipo de situação que possa confirmar o que ela pensa sobre si, que ela Tá. não é boa o suficiente. Boa. Isso é uma face, né? Aquela pessoa que se trava. E na outra face, no outro extremo, tem as pessoas que nessa face, o que a pessoa experimenta geralmente é o sentimento de vergonha. Então ela trava, não faz nada. Do outro lado, no outro extremo, a gente tem as pessoas que lidam com o orgulho. Então é a pessoa que ela já faz o contrário, ela tá sempre procurando coisas para fazer, só que não é motivada pela vontade de se expandir, de entregar, de servir, de promover um movimento, sei lá, semear alguma coisa nesse mundo. A busca dela é por aprovação, por elogios, por confirmar algo que ela quer muito acreditar, mas que ainda tá no superficial, ela não acredita de verdade. Boa. Então, a gente tem essa crença, muitas vezes, também por conta da infância, porque a criança, a grande necessidade da criança é ser amada e pertencer. Ela troca qualquer coisa da vida dela para ser amada e pertencer. E ela vai trocar. Então, se ela tiver, por exemplo, pais críticos, ou até pais que têm ali um jeito de ser mais durão, com a intenção de querer ensinar a criança a viver, mas que muitas vezes mostra para ela que o jeito dela de falar tá errado, que o que ela tá experimentando não pode, que o primo é melhor, que, enfim, todas essas formas de mostrar para a criança de que ela teria que ser diferente, vai fazendo com que a gente vá internalizando a ideia de que o que eu sou não é bom.
Então eu preciso ser o que os outros querem, ou eu preciso ser melhor do que o que eu sou, porque se eu for isso daqui, eu não serei amada e eu não pertencerei. E aí a gente vai trocando a autenticidade por adaptação. Show. E aí isso vai fazendo com que a gente fique nesse lugar de, cara, o que eu posso fazer a mais? Pô, o que eu sou não é... Com uma sensação de que parece que sempre tem alguma coisa faltando, alguma coisa errada. Então, esse prompt, né, de mudança para levar a gente para autoestima primeira coisa é isso. Sempre o primeiro passo é você entender qual é a história que você conta para si. Boa, boa. Então fica aí, ó, lição. Entender qual é a história que você conta dentro da sua cabecinha, as vozes, né? Ainda sobre o conceito, né, de que os teus são pacientes, as pessoas que vão se atender contigo, tem uma confusão ainda sobre autoestima. Essa é a maior da autoestima real e da ideal, ou tem outras confusões que o pessoal chega, eu pensava que era isso, autoestima, ou outra coisa? A grande confusão que eu vejo tá muito atrelado a esse exemplo que você trouxe, de as pessoas acharem que a autoestima é algo que você consegue trocando de carro, fazendo um procedimento estético, sei lá, começando um relacionamento novo, ou então se colocando, se expondo na internet para receber elogios, likes, coisas que dão doses de uma sensação de, cara, pera, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa certa, eu acho que eu estou me sentindo adequada. Ou adequado, né? Eu gostei desse termo adequado, né? Como é que a gente diferencia essa autoestima verdadeira por algo que a pessoa está fazendo para ter uma validação externa, por exemplo? Então, a diferença é o seguinte: quando você tá na autoestima do efeito Cinderela, você é necessariamente uma pessoa que depende de fatores externos para se sentir bem. E se torna dependente, refém ou viciado nisso. Então, se uma pessoa te elogia, nossa, que delícia, eu tô ótimo. Se uma pessoa te critica, você já nem dorme direito. Ou então fica ruminando aquilo. Mas a pessoa que tem uma autoestima genuína, que ela... Porque vamos pensar assim vamos olhar profundamente para o nome. Autoestima. Não é alto de alto não, pessoal. É alto de A, né? O auto eu vejo muito que é uma coisa assim que remonta a algo que está embutido em você. É como o automático. É algo que já está ali dentro. Então, se alguém, por exemplo, você tá, sei lá, conhecendo alguém, e aí essa pessoa dá uma investida ali em você e tal, e daqui a pouco ela desaparece. No momento que ela tá investindo, isso, independente de você ter autoestima ou não, isso vai te inflar. Porque tá massageando o ego. Vai, independente de qual seja o seu status emocional. Sim. Mas se essa pessoa de repente desiste de você, seja lá por qual motivo for, quando você tem uma autoestima sólida, genuína, você vai sentir, obviamente, poxa, tava tão gostosinho, mas peraí, não, de repente a pessoa viu que a gente não tinha nada a ver, não era o momento dela, eu não vou levar para um lugar de, ai meu Deus, o que falta em mim? Ai meu Deus do céu, será que eu falei besteira? Será que eu poderia ter sido diferente? Será que eu fui de mais? Será que eu fui de menos? Ou seja, parece que a pessoa te trouxe algo e ela te levou. Tem uma dinâmica que eu vi no YouTube recentemente, que eu achei interessante, que pode caber aqui, sobre autoestima qual a sua percepção de valor sobre você mesmo, por aí. E aí é um cara, lá nos Estados Unidos, ele segura uns que chama de ounce, de gold ounce, que é um pedaço de ouro mesmo. Uhum. E ele tá na rua passando, você quer um pedaço de ouro aqui, que ele chama? Aí um monte de gente passa e nem pensa que é alguma venda, alguma pegadinha, alguma coisa. Aí tem um que aceita, toma e leva. Ou seja, um pedacinho daquele ali vale alguns milhares de dólares, sei lá. O cara ganhou. E quando termina o vídeo, ele fala assim, ó, de 30 pessoas que eu ofereci, só 2 receberam. E aí ele fala assim, eu não tô nem aí porque eu sei o valor do ouro que eu tenho na mão. Então a autoestima do cara não mudou porque ele sabe o que ele tinha de valor na mão. Então quem perdeu foi aquela pessoa. A autoestima bem estruturada vai meio por aí, né? A pessoa pode me xingar ou me elogiar, eu sei o meu valor e por aí vai, né? Sim, inclusive tem até uma outra história bem interessante que também leva para esse mesmo lugar, que vou contar do meu jeito, eu não sei, eu não lembro os detalhes, mas é tipo assim,
uma mãe dá pra filha um anel e ela fala assim, minha filha, eu quero que você leve esse anel numa loja de penhores e veja quanto você consegue por esse anel. Aí a filha vai lá e fala, ah, mãe, eles ofereceram, sei lá, $500. Ah, então não vale a pena, era um anel que era da avó dela. Então não vale a pena a gente se desfazer dele. Então agora você vai pegar esse anel e vai levar. Aí ela falou um outro lugar que eu não lembro agora. Disse, ah, mãe, eu levei lá e eles avaliaram num valor que era um pouquinho melhor do que aquilo. Tá bom. Aí ela voltou pra mãe e falou: não sei, acho que eu vou ficar com o anel. Não, meu filho, faça o seguinte: leve esse anel agora. Você vai. Você vai se inscrever num. Como se fosse num clube de pessoas que Colecionadores que sabem identificar colecionadores, o que é uma exatamente, raridade. que leva em consideração a história, o tempo ali, a década, o modelo, enfim, outras questões que vão além do preço do ouro, ou do preço daquela pedra que tinha ali. E ela falou: Nossa, mãe, eu fui lá, me afiliei, levei, e eles avaliaram em tipo $18.000. Aí ela falou: Pois é, então, o que você tem que entender é que, às vezes, o que você tem de muito valioso não vai ser reconhecido nos lugares errados. Você tem que saber o seu valor e se colocar nos lugares certos. E Isso tá totalmente relacionado com a autoestima também, né? Sim, Sim. porque, por exemplo, trazendo, por exemplo, que eu falei do relacionamento. Sim. Se eu entendo o meu valor, por mais que eu sinta que, poxa, eu queria tanto aquela pessoa, tava me fazendo tão bem, mas, cara, se ele não viu valor em mim, ou talvez não seja nenhuma questão de valor, mas se ele não sentiu que existia uma afinidade, eu gosto muito de falar assim, que os homens têm vem no chip do homem uma habilidade de fazer uma leitura mais racional mesmo. Sim. Assim, essa pessoa, ela encaixa nos meus objetivos, no meu estilo de Tem um vida. checklistzinho ali, Ainda mental. que não seja numa, vamos dizer assim, numa leitura ambiciosa de um homem que quer crescer. Às vezes ele quer ficar na zona de conforto e quer uma pessoa que não atrapalhe a zona de conforto dele, ponto. Mas o homem tem essa habilidade de fazer isso, melhor do que a mulher, né? A mulher vai mais pro sentimental, pra experimental. E aí, principalmente quando o homem faz a investida, né, de estar ali, você é linda, maravilhosa, eu quero te ver, e de repente esse cara sai de cena, aí coloca em xeque realmente. Será que eu então não sou nada disso? Ele descobriu que eu não sou nada disso? E eu falo, eu já vivi os dois lados da história, que é esse de achar que meu valor tava na beleza ou em alguma coisa legal que eu falei e de repente ficar assim, nossa, então eu não sou tão bonita, então eu não sou tão interessante, então eu devo falar bobagem. E hoje eu entendo que não, eu entendo que as pessoas, elas se aproximam e se afastam por uma coisa chamada afinidade, Sim. né? E por que que as mudanças físicas e materiais, elas não garantem, né, uma autoestima sólida, né? Você falou um pouquinho que as pessoas vão fazendo isso, vai viciando. Por que que isso não garante? Ah, comprar um carro ou fazer um procedimento ali, não garante que eu vou ter uma autoestima sólida. Porque é, algo está, algo que você vê como valor em si e tá totalmente atrelado a um objeto, seja uma pessoa ou um bem material, que alguém pode levar. Você pode perder o carro, você pode sofrer um acidente e perder uma parte da sua aparência, você vai envelhecer, você pode quebrar financeiramente, e aí se você não tem uma autoestima genuína, você fica por ali. Vai acontecer o que acontece com muitas pessoas que caem na depressão e não consegue sair daquele lugar. Agora, uma pessoa que tem essa autoestima, mesmo Consolidada. que reflete em algumas coisas que ela construiu realmente, ela entende essa construção, a pessoa quebra, mas ela fala, eu sei como refazer o caminho. Entendeu? Ou então assim, cara, não, eu não tenho valor porque eu era linda, eu tenho valor porque eu tenho uma beleza interna que envolve meu jeito de ser, meu jeito de pensar, minha forma de viver, que reflete isso no externo. Então, mesmo não estando mais com uma aparência jovial ou com aquela estética perfeita, eu continuo sendo uma pessoa interessante. Boa.
Vamos falar aqui agora sobre alguns erros comuns que quando a gente fala de autoestima, né, tem aquela, a gente até conversou nos bastidores, o mito da autoestima fast food, que é muito ligado ao externo, né? Hoje, essa indústria da imagem, né, como é o marketing dessa indústria da imagem, elas vendem uma ideia errada sobre a autoestima, né? Faça isso para aumentar sua estima, faça aquilo, faça isso. Mas eles estão querendo vender algo em relação ao externo que a gente estava falando, né? É, é, tem uma situação muito simbólica acontecendo recentemente dentro da atmosfera do meu trabalho, que é eu atendo uma pessoa que tem uma clínica de estética e ela é uma mulher, assim, lindíssima, super competente, que faz um trabalho impecável. E ela me procurou por questões de fragilidade nesse sentido, assim, de não se ver como uma pessoa nem merecedora da clínica que ela tem, das coisas que ela possui, dos resultados que ela tem. E vive ali numa situação meio esquisita, onde as pessoas enxergam muitas coisas boas nela, mas para ela, nada daquilo é real. Então, eu vejo muitas pessoas usando como marketing a questão da autoestima. Por exemplo, ah, quem, Faça esse quem procedimento estético para você ficar melhor. pronto, quem trabalha, por exemplo, com harmonização facial. É muito comum você chegar no Instagram de alguém assim, numa bio de alguém onde você vai ver melhora a sua autoestima, né? Um sorriso que traz de volta a sua autoestima. Sim. Ou sempre alguma coisa, uma venda de um produto, principalmente na indústria da beleza ali, Sim. né? Tudo que envolve moda, estética, tem associado isso à autoestima. E eu acho assim, sei lá, eu acho que isso acaba educando as pessoas de uma forma a não entender realmente o que que é. E isso gera um problema, porque é, é como se fosse assim, por exemplo, eu gosto muito de falar que a autoestima fast food é uma maquiagem da China. Então, é uma pessoa que vai passar maquiagem, ela tem que estar sempre passando maquiagem, porque o que tem por baixo não é legal, e aquela maquiagem ainda vai estragar ela, porque é da China. Sim. Então, ela vai usar, mas mesmo assim vai viver com uma sensação, as vozes na cabeça, dizendo pra ela que, enquanto falam pra ela que ela é linda ou que ela é legal, no fundo ela sabe que ela é uma pessoa que não consegue se desafiar, é uma pessoa que às vezes está estagnada na vida, é uma pessoa que não consegue ter bons relacionamentos, porque ela sempre acha que alguém tá, sei lá, de alguma maneira tem alguém contra ela, Passando a perna passando nela a ou perna fazendo alguma coisa. nela. Então é uma pessoa que internamente ela vive um outro rolê completamente diferente daquilo que aparenta, né? E mesmo assim, essa pessoa, por não ter os recursos certos, por não entender que ela pode realmente viver uma experiência de sentir o eu potente dela, ela vai continuar usando a maquiagem da China e quanto mais ela usar, mais vazia ela vai ficar. Tu deu o exemplo dessa tua cliente, né, que aos olhos de outras pessoas, todo mundo vê uma grande pessoa, uma grande empresária, aquilo ali, mas ela não consegue se ver nisso. Aquela síndrome do impostor tem a ver com autoestima também? Totalmente. É isso. É exatamente isso. Porque às vezes a pessoa até. Às vezes não. O que a gente enxerga numa pessoa que, por exemplo, é competente profissionalmente, muitas vezes não é o que ela mesma enxerga. Sim. Por quê? Porque existe, por exemplo, nela a crença de não ser bom o suficiente. Então alguém olha pra ela e pensa: cara, mas olha o que tu fez. Tu levantou uma clínica top, do zero, sozinha, sem a ajuda de ninguém. E a pessoa lhe fala: mas não sei, parece que não tá legal. Parece que tá faltando alguma coisa. É porque às vezes as pessoas também pensam que a gente sempre fala muito, né, o óbvio tem que ser dito e às vezes para ela aquilo que ela faz é muito óbvio, é uma coisa que para ela é natural, mas para outra pessoa vendo de fora, pô, eu não conseguiria fazer isso que tu fez, né? E ela não consegue ver isso e aí vem a tal da síndrome do impostor que eu até já tive também, mas consegui trabalhar isso, né? Mas então síndrome do impostor tem tudo a ver com autoestima. Tem tudo a ver. Boa. E qual é o perigo, né, de depender desses fatores externos para a gente se sentir bem consigo mesmo? Estava falando da indústria da beleza, mas também eu tenho outras coisas, né, do carro e tal. Qual o perigo de depender disso para se sentir bem? Eu vou contextualizar para ficar bem claro, assim, porque esse é um ponto muito importante.
O meu trabalho, ele é baseado no conhecimento de um psicólogo chamado Walter Rizzo. É um psicólogo italiano que trouxe uma abordagem da psicologia sobre a autoestima, onde ele fala que ela é baseada em 4 pilares. Então, para você ter autoestima, você precisa preencher esses 4 pilares. E assim você vai viver essa experiência de algo que é estável, que tem uma estrutura, certo? Então, quando você está ali se alimentando de efeitos de adequação, você vai... É como se fosse assim, por exemplo... deixa eu pensar aqui numa analogia. É como se você, por exemplo, sei lá, fosse o cara que toma anabolizante. Sabe aquele anabolizante bem ruim? Sim. Aquele pessoal que injeta óleo no De corpo cavalo. e fica com aquele corpo deformado. Sim, sim, sim. E aí você olha assim e pensa, nossa, a pessoa é forte. Só que na verdade aquilo não é músculo de verdade. Não tem uma força de verdade, é só uma aparência. E aí, o que acontece? A pessoa, ela ganha um volume, mas o corpo, na verdade, se ela precisar usar aquele corpo pra, sei lá, se defender, ou então, no caso de uma doença, tem até um estudo mostrando que as pessoas que têm um corpo mais forte, com mais músculos, são as pessoas que têm mais chance de voltar, por exemplo, de uma ida pra UTI. Sim, uma doença forte. Uma doença, porque o corpo tá mais fortalecido. Enfim, é outra história aí, né? Mas, então, é semelhante a isso. É uma pessoa que tá tentando criar uma situação pra se sentir bem, mas internamente ela tá se relacionando com uma mentira. E como ela não tá realmente preenchendo esses pilares, ela vai ficando cada vez mais fraca. E aí chega uma hora que ela se perde completamente. Por quê? Porque ela tá, provavelmente, sendo a pessoa que tá vivendo pra agradar os outros. E aí, já emendo na minha próxima pergunta, que tem a ver com isso, né? O que acontece com a pessoa quando ela constrói essa autoestima baseada apenas em aparência ou status? Então, ela tá buscando inconscientemente mais sensação de adequação. E o que vai trazer a sensação de adequação? É ela receber feedbacks, elogios, de alguma maneira se ver padronizada, tanto na... o que uma pessoa de sucesso tem que ter pra, sabe assim? Sim. Ela sentir que deu certo na vida. Ela tem que fazer uma viagem internacional, então eu vou e me ferro pra fazer uma viagem, às vezes sem poder, pra tirar foto, pra mostrar pras pessoas, e todo mundo vê, uau, como eu sou incrível porque eu fiz uma viagem internacional. Sendo que muitas vezes ela poderia ter usado essa mesma energia para se desenvolver, fazer dinheiro de verdade e fazer as viagens dela para onde ela quiser, sem precisar ficar mostrando para os outros, pelo simples prazer de desfrutar de algo que ela realmente gosta muito. Sim. Sabe assim? Cai naquela frase lá, né, que eu não vou lembrar ela total, mas a gente às vezes compra coisas que a gente não quer para impressionar pessoas que a gente não gosta e por aí vai, né? Então você vai ficando refém da aprovação externa. Eu perco completamente o contato com o meu eu autêntico, que é o que sabe o que gosta, o que não gosta, o que tolera, o que não tolera, o que realmente gosta de fazer. Eu gosto mesmo de viajar. Tem gente que não gosta. Eu Sim. acho estranho. Eu acho esquisito esse tipo de gente, mas tem gente que não gosta, mas tem gente que viaja mais por uma questão de eu preciso mostrar que eu tô dando certo. E aí você tá vivendo uma vida assim, pra quê? Sabe? Tu falou agora há pouco tempo desse autor italiano, me chamou a atenção, que ele fala de 4 pilares para você desenhar ou construir sua autoestima. Quais seriam esses pilares, se tu lembrar aí de cabeça? O pilar, todos eles, na verdade, esses 4 pilares, ele criou vamos dizer assim, um entendimento didático, só pra gente entender, mas os 4 meio que se misturam. Certo. Então, a gente tem o pilar do autoconceito, que é essa parte da narrativa, é a história que eu conto do meu eu. As vozes na cabeça. Quem é o Eric? Tá. O Eric é o cara que acorda cedo, que tem um bom relacionamento, que sabe se relacionar com as pessoas, que é comprometido com o trabalho. Essa é a história do Eric. Certo. Então, dentro disso tem um banco, um sistema de crenças, de conceitos.
de como eu, tipo assim, se eu sou uma pessoa mais aberta ou mais fechada, se eu sou mais corajoso ou mais medroso. Então, tem esse banco de dados que vai contar a história do teu eu. Esse é o autoconceito. Ok. Então, a gente tem que, se a narrativa não tá favorável, tem que trabalhar aqui para ir fazendo essa mudança do prompt. Pronto. O primeiro pilar aqui é o autoconhecimento, o autoconceito para mudar o prompt. Isso. E aí, o próximo pilar é um que se chama autoimagem, mas é uma autoimagem num sentido mesmo físico, de como você aparece, de a sua postura, o seu jeito de se vestir, é a simbólica do que tá dentro. Então, assim, não é que seja errado a pessoa, por exemplo, fazer um procedimento estético para melhorar a aparência, não é. O problema é o time. Ou o O problema exagero. não digo nem o exagero, mas é tipo assim, se eu tento mudar minha autoestima modificando a aparência, não vai dar certo. Agora, se eu tô num processo de mudança de autoimagem, uma mudança interna tá acontecendo, eu tô ajustando minha personalidade, eu entendo que hoje eu sou uma pessoa que quer se relacionar com gente de um outro ambiente, que quer, sei lá, articular no meu trabalho de uma outra forma, então eu começo a trazer isso pro externo. Aí sim faz sentido eu trocar meu guarda-roupa, eu de repente fazer um corte de cabelo diferente, eu ir pra academia e realmente melhorar a estética, a qualidade do meu corpo, trocar de carro pra me sentir mais no status que eu quero desenvolver. Sim. Então esse é o pilar da autoimagem. Beleza. Eu saio de um lugar de muitas vezes um corpo que é mais curvado, sei lá, tem gente que às vezes tem grana, mas não investe, por exemplo, em Porque afinal tudo comunica, né? Postura, vestuário, isso. comunicação. Então eu preciso, porque a nossa simbólica tá no físico. Certo. Então eu preciso que isso acompanhe a mudança do prompt. Certo. Esse é o segundo pilar. Isso. Terceiro pilar. O terceiro pilar é um que tem relação com a nossa autoconfiança. Tá. Então, assim, quanto mais eu executo coisas, mais eu vejo valor naquilo que parece ter um potencial. Então, sei lá, a gente pode fazer uma associação com uma marca muito grande, tipo uma marca de grife, que já não precisa fazer uma promoção, não precisa se vender, não precisa aparecer na Globo para vender uma Louis Vuitton, por exemplo. Porque já fez um caminho, já se desenvolveu num nível que, assim, ela se vende simplesmente por existir. Tem um preço ali que é grandioso. Então, você olha para aquilo e você estima, você vê um valor naquilo. Então, quando a gente se coloca na vida para viver desafios, estabelecendo metas, e você encara essas metas, você começa a ver que, caramba, eu sou criativo, eu tenho energia, eu consigo fazer, e você vai ensinando para sua mente essa capacidade, isso te traz uma sensação de eu posso mais. Competência. Tem uma analogia que eu acho que cabe aí. Tem um general americano, um ex-Navy SEALs, ele que comandou até a prisão do Bin Laden, um cara que escreveu um livro que ele fala, né? E até tem um vídeo de um palestra dele que é bem interessante, que ele fala assim: no exército, por exemplo, a primeira coisa do dia, o cara tem que arrumar a cama dele, ele vai. Cada ação vai dando mais confiança dele para fazer as próximas ações. Então, eu trago isso até para minha vida, né? Às vezes eu saio de casa e deixo a cama bagunçada mesmo. Uhum. Às vezes que eu arrumo lá, já dá uma sensaçãozinha, tô organizado, tô competente hoje, e vai. Seria mais ou menos por aí? Seria mais ou menos por aí. É, na verdade, esse o caminho. E um ponto muito interessante para deixar bem claro para as pessoas a importância desse pilar é que, assim, às vezes, nós temos, durante o nosso dia, a gente tem pequenos micro desafios, micro metas, que é o quê? Acordar, escovar os dentes, comer, coisas que a gente pode não fazer. Não, e entrou no automático já, mas cada um é uma metazinha que você vai fazendo. E, por exemplo, a alimentação. Eu tenho uma alimentação que não tá boa, de repente eu descubro que assim, poxa, eu fiquei doente, preciso melhorar a alimentação. Aí você vai no nutricionista e ele fala assim, ó, vamos devagarzinho? Você vai modificar o seu café da manhã. Então, agora você não vai mais comer, sei lá, pão de manhã.
Isso é bacana porque tem nutricionista que já manda uma dieta rigorosa que ele não consegue nem executar 2 coisas e já desiste. Então, olha só, atenção, senhores nutricionistas. Atenção, senhores e senhoras Por nutricionistas. favor, prestem atenção aqui. Muitos profissionais da nutrição vivem frustrados porque os pacientes não conseguem abraçar aquele plano alimentar. Por quê? Porque o senso de... Imagina, a pessoa tá com a vida toda cagada ali. Tudo ao contrário. Ela não sabe cuidar da alimentação, ela não sabe dormir, ela não sabe fazer nada. Aí chega no nutricionista e ele quer mudar a dieta completa da pessoa. Radicalmente. Essa pessoa não tem senso de autoeficácia. Ela não é uma pessoa que não se sente capaz de assumir o compromisso. Ela quer, Sim. mas a programação do prompt dela diz que ela é uma pessoa que começa as coisas e não Tem termina. que ser aos poucos. Entendeu? Então que ela simplesmente não começa, ou que ela abandona no meio do caminho. Então tem que ser aos poucos. Vamos ajustar o café da manhã? Aí a pessoa consegue tirar o pão. Aí isso... O cérebro entende, cara, eu consigo fazer coisas. Tem uma chavinha virando aí, né? Porque você precisa necessariamente treinar no pequeno. Você tem que construir pequenos objetivos. Tipo, por exemplo, recentemente eu tava acordando um pouco sem horário. E eu decidi, não, eu quero acordar às 6 horas da manhã no máximo. Então, assim, só o fato de conseguir colocar isso na minha rotina já me trouxe uma sensação de, porra, e agora o que eu... Sobrou até A próxima tempo. vitória, né? O que é que eu Então, faço? resumindo, seriam você ter metas, pequenas metas que podem virar maiores, mas pequenas metas que resultam em pequenas vitórias para te dar mais confiança Sim. cada vez mais. Até porque, como eu disse, você tem pequenas metas, mas você também tem as grandes, que às vezes nem depende de você definir. Por exemplo, eu tô numa empresa há muitos anos e, de repente, a empresa decide me colocar para fora. E eu fui um cara que me estagnei ali, não me atualizei, e de repente eu me vejo sendo recrutado pela vida a procurar um novo emprego, a de repente fazer um curso novo. E se eu tô com meu senso de autoeficácia baixo, que é minha rotina não tá legal, eu não tenho disciplina com nada, eu não tenho compromisso com nada, eu não tô me desafiando no pequeno, eu não pratico, não tenho um hobby, eu não tenho um esporte. Eu olho para um desafio desse que é grande, procurar um novo emprego, ou então pedir em namoro a pessoa por quem eu tô apaixonado, mas, sei lá, acho que ela é demais para mim, ou ele é demais para mim. Então, essas coisas grandes, quando eu... Destrinche pequenas É um coisas, né? espelho, né? Sim, sim. Então, se o meu cérebro entende, se eu não tô fazendo no pequeno, como é que eu vou fazer no grande? Total, Aí a pessoa trava. total. E aí ela nem tenta, ela não cresce, ela não se desenvolve, ela não se desafia. Tem até um livro de um grande amigo meu que eu até recomendo você procurar, que é Cresça 1% ao dia. Você não precisa fazer grandes coisas, mas se você fizer 1% ao dia, no ano tu cresceu 365%. Então, 1%, o horário de acordar, a leitura, a atividade, 1% em alguma coisa, você vai no ano 365% do Fernão Battistoni. Mas, Ju, a gente falou aqui já de alguns problemas de percepção da autoestima. Vamos falar agora aqui como é que a gente constrói essa autoestima verdadeira, né? O papel do autoconhecimento, que é muito que você trabalha. A maioria das pessoas que chegam para você atender, né? Elas têm, com certeza, experiências de infância que moldaram, a gente já falou um pouco disso, mas que moldaram a autoestima dessa pessoa na vida adulta. A maioria dos casos que tu atende sempre tem ou é uma coisa que varia muito? Sempre tem. 100%. E antes de entrar nisso, eu queria até para fazer um corte bem bacana. Se a gente fosse resumir os pilares, né? A gente falou o terceiro pilar aqui, que é da confiança, o quarto seria É o autorreforço. o autorreforço. O terceiro é a A autoeficácia. autoeficácia, tá? E o quarto, É o autorreforço. vamos resumir isso em 1 minuto. Quais são os 4 pilares para você construir ou visualizar a sua autoestima? Tá, primeiro pilar, a sua narrativa interna. Para você ter uma boa autoestima, você precisa contar uma história do eu interessante e alinhada com os seus objetivos. Então, se você deseja ser uma pessoa com bons resultados, você precisa contar para si uma história que vai contar todo o rolê da sua rotina, dos seus hábitos, que te levam para esses resultados. Certo. A autoimagem
É o pilar onde você vai trazer para fora, a forma como você aparece para si e para o mundo, Certo. essa narrativa interna. Tá. Então, eu sou uma empresária, ou eu sou uma terapeuta que realmente trabalha atuando aí num mercado muito grande, atendendo pessoas importantes, e, enfim, eu apareço conforme o mundo que eu quero, com o qual eu quero me relacionar. Tá. O Terceira. terceiro é a autoeficácia. Não adianta só eu achar que eu sou. Não adianta só eu contar a história do eu. Eu preciso trazer movimento, eu preciso criar lastro, que é substância que vai me dar realmente um feedback de que, sim, é verdade, tá aqui. Na prática, você faz o que você diz que faz. Tá. Então, essa autoeficácia, né? Eu me vejo como alguém eficiente. Eu sou o que eu faço. Que isso gera confiança, né? E o quarto? E o quarto é o autorreforço, que é a maneira como eu converso comigo e fortaleço aquilo que eu quero ter mais. Boa. Então, por exemplo, muitas pessoas têm um autorreforço negativo. Então, se você, por exemplo, erra no trabalho, Eu você só chego fica... atrasado. Aí, nossa, Eu eu fico falando sou isso. preguiçoso pra caramba, sou um burro, sou um idiota. Você tá se reforçando dessa forma. Certo. E na construção da autoestima, você vai começar a reforçar de novo. Tudo tem que ser muito estratégico. Não é chegar no espelho e falar, olha só, seu lindo. Pode até fazer, não tem problema. Sim. Mal não vai fazer, né? Mal não vai fazer. Mas se for só isso, pode fazer. Porque, se eu ficar aqui só falando que eu sou maravilhoso, eu vou me tornar um cara foda? Não, não vai, desculpa. Agora, quando você vai pra academia, você tá ali tentando introduzir o hábito do treino, e você vai um dia, dois, no final de uma semana você fala, isso aí, garoto, é isso aí, ó, tá vendo? Foda. Sim. Boa. Então, esses 4 pilares para as pessoas observarem, né? Às vezes elas fazem sem perceber, né? Voltando aqui para como construir essa autoestima, né? E falando da infância, como isso molda a vida adulta, quais são as maiores crenças limitantes que aparecem, que com certeza vêm lá da infância, que atrapalham as pessoas e elas carregam sem perceber? Eric, eu vou mais uma vez bater na tecla da crença de não ser bom o suficiente. Porque dessa crença, várias outras se desdobram. Dessa crença de não ser bom o suficiente, quando a pessoa ela experimenta isso, ela vai sentir muitas vezes que ela não é corajosa o suficiente para arriscar alguma coisa. Ela sempre vai achar que alguém é mais interessante do que ela, porque ela não tá vivendo o que ela gostaria. Disso, muitas vezes a gente acaba indo para um lugar de experimentar inveja, porque você vê outras pessoas brilhando, fazendo aquilo que você gostaria de fazer e não faz por medo, por insegurança. Então, dessa crença, muitas outras crenças negativas. Imagina, você acha que não é bom o suficiente. E aí, por conta disso, não se desafia. E aí, por não se desafiar, você começa a desenvolver ideias de que você não tem capacidade, de que você não é tão inteligente, de que você não é tão criativo, de que as oportunidades não chegam para você, ou de que alguém não te dá uma oportunidade. Porque muitas coisas vão se desdobrando a partir do ponto em que você não se abre para a vida para arriscar, testar a sua inteligência, suas capacidades, né? Sim, sim. Então, E como é que a gente identifica e ressignifica essas crenças? Dando um exemplo de não sou bom o suficiente. Como é que eu ressignifico isso dentro da minha cabeça, da minha voz interna? tá. É muito importante a gente saber que, assim, essa jornada de construção de autoestima não é uma coisa que você vai fazer, sei lá, num processo de um curso e tá resolvido. Não. É realmente uma jornada de vida, onde isso sempre vai ser, de alguma maneira, trabalhado se você quiser. Então, por exemplo, eu não vou desenvolver a autoestima e isso vai permear todas as áreas da minha vida. Às vezes você tem uma maior autoconfiança no trabalho, mas no relacionamento você tá ali se sentindo um nada. Sim. Não consegue chegar em ninguém, não consegue conversar com ninguém, acha que não é interessante. Então, eu tenho que olhar para uma área da minha vida
E começar a me questionar assim, ó, pô, onde é que tá desconfortável? Primeira coisa, seja honesto. Onde tá desconfortável? Ah, pô, eu não. Olha, a pior área da minha vida realmente é o trabalho. Eu não consigo crescer, o negócio não vai pra frente, eu não sei me relacionar bem no trabalho, então tá bom. Então, dentro disso, qual é a história do teu eu? Entendeu? Ah, o meu eu é uma pessoa que, assim, não é querido, eu acho que as pessoas não gostam de mim. E aí, o fato de eu achar que as pessoas não gostam de mim faz com que muitas vezes eu me feche, impedindo que as pessoas se aproximem. E eu tô contando uma história do meu eu antigo. Sim. Porque antes eu pensava, cara, as pessoas não gostam de mim. Então eu chegava nos lugares com a cara fechada e muita gente me chamava de marrentinha. Sim. Que é uma confusão constante com pessoas que são assim fechadas, né? E na minha cabeça, eu não Não tinha sabia essa percepção. que eu chegava nos lugares e eu causava medo nas pessoas. Eu já chegava assim com a cara fechadona. Então muita gente depois de um tempo veio me dar esse feedback, tipo, cara, tu parece uma muralha, tu chega nos lugares, a sensação que dá é de medo. Tipo Sim. assim, ela não quer conversa, ela não quer. Muitas pessoas já achavam que eu era metida, que eu era nariz empinado, e não era nada disso, era defesa por medo de não ser aceita, de ser rejeitada. E trazendo um pouco para esse mundo de internet hoje em dia, né, o crescimento desse pessoal red pill dos homens, né, com masculinidade tóxica ou não, mas a gente vê, né, eu não tô mais nas baladas hoje em dia, tô mais tranquilo, mas os homens falam, tá cada vez mais difícil e tentar conquistar uma mulher porque elas estão assim fechadas, estão nessa questão de empoderada e tal, e as mulheres reclamam que os caras não chegam. Como é que resolve esse impasse, Ju? Cara, é um desafio isso daí, viu? Eu atendo alguns homens, assim, que me trazem essa dor. Sim. E eu consigo entender muito, muito bem. Um dia desses eu tava pensando, cara, deve ser muito desafiador ser homem. Porque as mulheres cobram que o homem seja. A sociedade, no geral, cobra que o homem seja aquele que tem a iniciativa, que chega, que investe, que aposta as fichas. Mas muitas vezes, quando o cara chega ali, o cara leva uma patada. Sim. E Ou é aí, assédio, alguma as coisa. mulheres não têm consciência de que ali é um ser humano. Que às vezes tem questões emocionais, que às vezes tem uma insegurança. E aí o cara tem que, mesmo assim, matar no peito o desafio de ir lá e fazer o papel dele, né? Sim. Então, é... Bom, se você tem muita insegurança, eu acho melhor dar um timezinho aí desse tipo de enfrentamento para você poder se fortalecer. Eu vou falar especialmente para os homens, tá? Para vocês fortaleçam realmente essa questão da autoestima, desenvolvendo capacidade, autoconfiança, melhorando a maneira como você fala consigo, a maneira como você se apresenta, como você aparece, para poder entender exatamente qual é o tipo de pessoa que deve encaixar também nesse prompt, nessa Sim. narrativa. Porque às vezes você manda o prompt que não tem nada a ver com. Você tá atirando para uns lugares que só vai te ferrar a Sim. troco de nada, porque era só pra uma coisa casual, às vezes, e vai fragilizando, vai enfraquecendo a confiança da pessoa, né? E Juliana, falando de autoaceitação, né? De aceitação, quando a gente fala em autoestima, é você querer estar bem ali com autoestima e tal, mas existem movimentos da pessoa, eu tô acima do peso e me aceito desse jeito, não tem nada a ver com minha autoestima. Qual a diferença de autoaceitação para ali, ou autocompaixão para autoestima, né? Ai, muito boa essa pergunta. Muito boa, porque realmente existem pessoas que, pra ficar na zona de conforto, elas vão contar pra si que, tipo assim, não, eu tô aqui, sei lá, na merda. Ou ela vai se convencer de que nem é uma merda, assim, né? Uma pessoa que tá acima do peso. Às vezes ela vai se convencer de que, não, é isso mesmo, eu me aceito do jeito que eu sou. Só que, na verdade, ela está caindo num conformismo. Ela tá contando pra si uma história pra se convencer de que ela não precisa melhorar. Sim. A É quase uma bengala emocional ali, né? Isso, exatamente. Agora, a autoaceitação dentro de um caminho de autoconhecimento é diferente. Por exemplo, no meu Instagram, eu acredito que eu seja uma figura ali de autoridade um pouco diferente do que geralmente as pessoas estão acostumadas a lidar. Porque
eu falo muito das minhas questões pessoais de um lugar mesmo de vulnerabilidade. Eu falo É que com as experiências que você teve, você observou o que pode ser feito, né? isso. Então, por exemplo, às vezes eu abro caixinha. Esses dias eu abri uma caixinha para as pessoas fazerem perguntas sobre mim. E aí me perguntaram assim: você sente inveja? Eu falei, sinto. E eu contei uma situação que me causa inveja. Uma coisa que é muito incomum, porque ninguém quer assumir que, eu sinto inveja. Sim. Então, é esse tipo de autoaceitação que me traz uma consciência de a minha verdade. Tipo assim, pô, eu tô realmente acima do peso, mas deixa eu. Cara, peraí, deixa eu ver. Não, é porque realmente eu tô displicente com a minha vida, eu tô preguiçosa. Eu tenho que sentir essa dor de lidar com a minha, vamos dizer assim, com a minha humanidade, com a minha imperfeição. Porque esse é o problema de não se aceitar, porque as pessoas, elas querem ser perfeitas sem serem de verdades, e isso cria um abismo entre, tipo assim, o que elas estão fazendo e não tá trazendo uma melhoria, um resultado significativo para a vida dela, né? Eu tô me comportando de uma forma e tô mentindo para mim, dizendo que eu sou uma coisa que eu não sou. E aí, se eu não trago realmente uma honestidade para o porquê aquele resultado está acontecendo, eu tô simplesmente tentando me convencer e tentando impressionar os outros com uma coisa que não tá, por exemplo, pagando minhas contas, Sim. que não tá me fazendo dormir bem, sabe assim? Então eu tenho que entrar em contato com a verdade. Eu sou uma pessoa que realmente tô muito preguiçosa. Deixa eu ver, de repente eu tô muito no telefone, isso tá me deixando mais apática, mais preguiçosa, então por isso que eu não tô produzindo tanto no trabalho. Então, Sim. esse tipo de autoaceitação, Eric, é um que promove a mudança acontecer. Certo. E autoaceitação, autocompaixão, como é que eu faço também autocompaixão sem cair no vitimismo? Ai, meu Deus, que mundo cruel aquilo. Sim, é porque a autocompaixão é diferente da autopiedade. A autopiedade é essa que eu fico, ai, nossa, mas é porque é assim, quando eu era criança, minha mãe dizia que não me amava e o meu pai, ele nunca estava em casa e é por isso que eu sou uma pessoa assim. Ai, nossa, e aí por isso que eu sou esse lixo de pessoa, realmente eu não mereço o amor de ninguém. Isso é autopiedade, é aquela Sim. pessoa que está se condicionando a ficar num lugar para de alguma forma justificar para o mundo e para ela do porquê que ela é daquele jeito e ela não vai melhorar. A autocompaixão não. A autocompaixão é quando você consegue ver, por exemplo, que numa situação você passou do limite ali numa discussão calorosa e acabou falando coisas para uma pessoa que você poderia ter evitado, mas você falou porque de repente você estava realmente ferido. Então você sente aquela, entra em contato com aquela raiva e pensa, porra, não devia ter falado aquilo, mas, pô, machucou mesmo, porque o cara foi meter o dedo da minha ferida. Sim. Então, ou então vou trazer para um contexto de hábitos. Tem muita gente que, por exemplo, é muito doido isso. Tem muita gente que tem uma rotina que não é saudável, e a pessoa, ela já tá consciente, ela já foi num nutricionista, ela já foi num médico, já foi num psiquiatra, ela já foi em todos os tipos de profissionais e ela não consegue ajustar a rotina dela. Aí no final do dia, ela fica assim, realmente tu não consegue, cara, Deu os primeiros que passos até ali ridícula. de tentar de ter a clareza, mas não consegue dar o próximo passo. E aí a pessoa fica ali se maltratando. Sim. Nossa, olha só como você é terrível, não consegue fazer Aí é o nada. vitimismo. E aí vai pro vitimismo, vai pra vergonha tóxica. Sim. E é diferente da compaixão, que é assim, nossa, de novo eu não consegui, mas eu tô no caminho, assim, eu tô ficando cada vez mais consciente, eu já tô consciente de que eu preciso realmente promover algumas mudanças aqui pra melhorar, mas eu sei que eu tô indo num limite que eu dou conta, apesar de saber que dá pra melhorar, a autocompaixão é um acolhimento, Sim. né? Tu diferenciou um pouco a autoaceitação. Como é que a gente consegue diferenciar a autoaceitação do comodismo ali, de eu me acomodar num certo determinado aspecto da minha vida? Então, é isso. A autoaceitação que é utilizada para justificar um estilo de vida pode levar a pessoa para o comodismo. Na verdade, é isso, né? Eu sou, por exemplo, sou uma pessoa sem filtro.
Eu tenho um amigo que é assim, Sim. quando ele recebe uma crítica, ele não sabe lidar com isso de jeito nenhum, e o cara vai lá, assim, ele tem que destruir a pessoa, sabe? E aí ele fala, ele justifica, ele fala, não, mas a pessoa, ela merecia aquilo ali. Tu não acha? Eu falo, não, não acho, não. Mas é o meu jeito de ser e é assim que eu sou. Então, assim, ela sabe que tá fazendo uma coisa ali que ela. Inclusive, ele fala: às vezes eu me sinto mal, mas é o que a pessoa precisa. Não, não é o que a pessoa precisa. Se você tá se sentindo mal, tem alguma coisa indicando no seu corpo que você tá fazendo não é legal. Mas você tá querendo se convencer de que isso te favorece. Então, é uma autoaceitação onde você tá se conformando a ficar num lugar que é destrutivo. Então, qual é a diferença que a gente tem que. O parâmetro, né, para entender a diferença de um para o outro. A autoaceitação que te coloca no conformismo, ela destrói a tua vida. Ela te mantém em resultados indesejáveis, ela faz com que os teus relacionamentos não sejam frutíferos, não sejam positivos. A autoaceitação que promove mudança, você vai perceber, cara, depois que eu me dei conta que eu realmente estou preguiçosa, eu comecei a me movimentar. Você aceita que você é, de um certo forma, preguiçoso, mas você quer sair desse... No conformismo, comodismo, você aceita que é preguiçoso e fica lá, né? É. Fica ali porque é cômodo, né? Por exemplo, no meu caso, eu vou contar uma situação rapidinho. Tá. Eu era muito mentirosa. Hum. E eu mentia muito, assim, por coisas Pequenas completamente mentiras. desnecessárias. Sim. E, assim, eu nunca tinha parado pra refletir, eu não tinha recurso interno pra fazer isso. Então, eu ia mentindo. Sim. Por exemplo, sei lá, nossa, eu conheci cidade tal. Ah, eu conheci também, eu já fui naquele lugar. Não, Sim. não fui. E desnecessário, nem precisava, né? Não precisava. E aí, muitas vezes, mentia também por medo. Assim, nossa, eu não posso falar a verdade. Podia falar, podia encarar, porque eu não quero levar um carão, porque eu não quero que a pessoa fique chateada comigo. Quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento e cheguei na autoaceitação, eu fui me dando conta das minhas falhas. E quem tá acompanhando o BBB 25 aí, né? Ame ou odeie, tá aí no mundo. O Diego Hipólito aí, né? A gente acompanha muito pela internet, dos cortes que fazem lá. Aham. Mas o Diego Hipólito, no primeiro dia que ele chegou na casa, ele falou algo no sentido assim: ah, eu gosto de contar umas mentirinhas. E já tem, sei lá, um mês de programa, ou algumas semanas. E toda vez que alguém vai falar algo mal dele como é que eu conheci o cara agora, ele disse que gosta de contar umas mentirinhas. Então, uma coisa que ele falou, o pessoal ficou julgando ele o programa todo por isso, né? Então, essa história do Diego mesmo falar, eu gosto de contar as mentiras, umas mentirinhas, tem a ver com a autoestima dele? Sim, porque quando você gosta de contar mentirinhas, o que é que isso aponta? Que o que a tua vida foi isso que eu entendi na minha experiência. Certo. O que a minha vida era, pra mim não era interessante o suficiente. Então eu precisava enfeitar um pouquinho, eu precisava aumentar um pouquinho a história, eu precisava contar uma versão que fizesse as pessoas olharem e pensarem: uau, Sim. olha, ela conhece vários lugares. Ou seja, Olha, ela sabe. aceitação. Gerar aceitação, admiração, Aprovação. aprovação. Exatamente. E a turma que chegou até aqui nesse episódio, quais são os primeiros passos para alguém que quer reconstruir sua autoestima do zero? Pô, vi aqui, identifiquei várias coisas em mim, o pessoal que está assistindo. Como é que eu faço para reconstruir a minha autoestima do zero? Eu não vou dar muitos passos, porque, como eu disse, é um processo, é uma jornada de vida. Não seja nutricionista não, que passa um monte de coisa. Não. Não funciona. Eu já sei. Então, a primeira coisa é gaste tempo observando a história que você conta pra si. Gaste tempo pensando tudo que você fala sobre o seu eu. Ah, eu sou uma pessoa que não sei lidar com tal coisa. Ah, eu só consigo dormir 3 horas da manhã. Ah, eu só sou feliz se eu fizer uma viagem a cada 3 meses. Tudo isso é narrativa. Então, assim, olha para os teus resultados e olha para a história que tu conta. Se os resultados que tu tem não são os resultados que tu quer dizer que a história que tu tá contando não tá alinhada com os seus objetivos de vida. Então, gaste tempo
percebendo o que você fala. Ó, uma coisa interessante, na psicanálise, enfim, existe toda uma técnica ali para o manejo de um processo psicanalítico, mas, do meu ponto de vista, o maior efeito, vamos dizer assim, de um processo de psicanálise, que basicamente é o quê? Aquela história do deitar no divã, e aí o psicanalista faz uma pergunta ou outra, e a pessoa fica ali falando, e ela vai se escutando. Sim. Então ela fica, caramba, ela nunca tinha parado pra ouvir o que sai, o que tá na cabeça dela. Porque às vezes o que tá na cabeça, as vozes internas que todo mundo tem, fica brigando o dia todo, né? Dependendo da pessoa. Mas quando você externaliza isso, você consegue entender e Sim. escutar, né? Então, a história do eu, ela tá na maneira como tu come, na maneira como tu dorme, na maneira como tu fala com os outros, na maneira como tu sente. Então, gasta um tempo observando a história do eu. Se a história. Aí, na minha bio do Instagram, o que eu. É exatamente para esse lugar que eu chamo as pessoas. Se não tem autoestima, é porque a história que você conta pra si é péssima. Então, pega tudo isso que a gente conversou aqui, principalmente com relação à questão da autoaceitação. E se a história não é boa, relaxa, fique em paz. Fique em paz. Porque a personalidade é maleável, ela pode ser modificada. Então, se você for honesta consigo, honesto, você vai chegar onde você quer. Não interessa onde seja, você vai chegar lá. Boa. Juliana, eu queria falar um pouquinho também sobre a autoestima nos negócios, né? Eu gosto de conversar muito com empresários, né? Qual é o impacto que uma autoestima, uma confiança gera no mundo dos negócios, né? Como é que essa autoestima influencia em eu fechar mais parcerias ou vender mais meu produto ou serviço? Isso tem relação ou algo que não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Como eu disse no começo, a autoestima permeia todos os teus resultados. Então, na questão profissional, também. E isso envolve muito o pilar que a gente falou da autoeficácia. Então, quando eu estabeleço pequenas metas e vou lidando com isso, pequenas metas. E assim, Eric, um ponto importante. Estabelecer pequenas metas não significa necessariamente que você só vai ter autoeficácia se você tiver vitórias. Tá. Porque para você, por exemplo, construir um negócio ou uma habilidade, você vai ter que necessariamente cometer erros. Sim. Mas você está movimentando, você está treinando. E é isso que mais interessa. Que você conclua o objetivo, ainda que o resultado não seja o melhor. Então, se eu sou uma pessoa que estou sempre me desafiando, estabelecendo metas, construindo lastro, eu vejo valor no meu conhecimento, eu vejo valor nas minhas habilidades, eu me sinto mais confiante para chegar numa pessoa e fazer uma proposta de parceria, de sociedade, ou então vender o meu produto, porque eu tenho lastro, eu construí já um caminho, eu estou treinando as minhas habilidades com vendas, o valor mesmo que eu vejo no caminho que eu trilhei até chegar no profissional que eu sou hoje. Então, Tudo a ver. tem tudo a ver. A gente falou no começo do episódio um pouco sobre a energia aqui também, né? Quando a gente, pelo menos quando eu tenho reuniões com empresários que têm autoestima, que a gente percebe e tem essa percepção que a autoestima dele é lá em cima, ele é confiante, aquilo ali você tá querendo se associar com aquela pessoa. Então, para negócios e para fechar parcerias, é importante demais se conhecer e ter essa autoestima, né? Com certeza. E assim, um ponto interessante que você trouxe ter a oportunidade. É interessante procurar oportunidades de estar próximo de pessoas que trazem essa energia. Por exemplo, o Marcos Strider. Sim, sim. É um cara que, assim, eu acho que só de chegar perto Você ali... quer estar perto porque você vê essa autoestima nele, você vê essa confiança e você quer absorver um pouquinho daquilo ali, né? Sim. E é uma pessoa que você, só de estar perto, você sente, caramba, é inspirador, né? Sim, sim. Então, isso vai trazendo uma sensação de que... Eu lembro a primeira vez que eu participei de um evento dele, que eu saí... Era um evento bem simples, assim, aquele auditório ali, aquele evento de entrada, né? Bota a cara no digital, né? E você sai com a sensação de, caramba, eu consigo fazer 1000 coisas. Sim. Eu consigo, eu vou fazer, agora você eu vou... sai energizado, né? E é um pouco... E isso sim é uma dose de... É como se fosse um spoiler do seu eu potente. Porque eu entrei em contato com alguém que traz essa frequência.
Você entrou em contato com uma pessoa que tem uma autoestima magnética e você quer ter isso também, né? Essa autoestima poderosa e magnética, né? Juliana, tem alguma relação entre a baixa autoestima, a procrastinação e o medo de empreender, a teu ver? Total. Porque, pegando mais uma vez o gancho da autoeficácia, se ao contrário, né? Se eu não sou uma pessoa que estabeleço metas, pequenos desafios, se eu não tô conseguindo dar conta do básico, o que é o básico? Minha vida pessoal, rotina, horário para comer, para cuidar do corpo, para descansar. Se eu não tô cuidando do básico, quando eu penso em metas maiores, como por exemplo, imagina empreender, Você aí fica assustado. você fica assustado. Então, intuitivamente, as pessoas que não conseguem dar conta do pequeno, de metas pequenas, intuitivamente elas necessariamente terão a crença o medo do fracasso. Então, é como se fosse uma premonição. Se eu fizer, vai dar merda. Boa. E aí, mas eu, sei lá, eu já me comprometi com alguém, porque a procrastinação é como se fosse assim, já tem ali de alguma maneira uma pendência dentro de mim ou fora de mim, e eu tenho que fazer. Mas aí eu vou procrastinando. Por quê? Porque eu sei que, eu acho que se eu tentar, não vai dar certo. Já é uma previsão do futuro. E aí as pessoas vão adiando aquilo que elas querem fazer ou que elas têm que fazer porque não tem falta confiança nelas. E alguns dos teus atendimentos deve ter tido algum empresário, alguém que perguntou assim, ó, quais práticas ou hábitos que eu posso fazer, adotar para me sentir mais confiante no meu trabalho ou na minha empresa? Tem algo que dá para fazer pensando em negócio ou trabalho? Aí agora eu já vou falar um pouquinho do quarto pilar, que a gente praticamente não falou dele, Do que é o reforço. auto-reforço. Quando você, mesmo que você tenha competência, como a gente estava falando agora há pouco de pessoas que às vezes têm um bom resultado, mas para ela é algo tão banal que ela acha que não é nada demais. Sim. E para outras pessoas é tipo, uau, por exemplo, essa minha paciente, ela levantou realmente uma clínica do zero, sem ajuda de ninguém. E é uma clínica bem bonita, bem importante O lá que é algo louvável, né? De admirável. Sim. Só que qual que é o problema aí? O problema é que a gente precisa realmente ser a pessoa que vai nos motivar. A gente tem que ter esse eu motivador interno. Então, se você, por exemplo, está praticando se você já está acostumado com a sua rotina, já está fazendo as mesmas coisas, mas tem aquela crença de, cara, ainda falta o não ser bom o suficiente. Ainda falta, não podia ser melhor. Nossa, mas não tá legal. Então, aquilo que eu faço, eu não valorizo. E aí, às vezes, chega até a desandar aquilo que eu faço, porque eu tô desvalorizando. Então, uma dica para quem já empreende e para quem quer melhorar essa performance é você fazer primeiro um retrospecto, dar uma olhada geral em tudo que você construiu até aqui, para perceber a capacidade que você teve de chegar até aqui. Sim. Porque isso vai reacender o seu senso de autoeficácia e vai te trazer a consciência de que assim, porra, olha tudo que tu já fez. Se tu quiser fazer mais, tu vai dar conta. Às vezes precisa, de novo, de ajustar um pouco mais a rotina, atualizar algumas crenças, melhorar a relação com você mesmo. Mas você, olha só, então eu tenho que revisar tudo que eu já fiz. E começar a dizer pra mim, ó, tá vendo? Se você fez isso, fez isso, fez isso. Porra, foda. Isso aqui é muito bom. Então, isso vai trazendo, vai acendendo, né? Aquilo que... Porque todos nós temos capacidade, competência e potencial. Só que às vezes isso tá adormecido porque você tá contando uma Lá no história pra fundo, si. adormecido lá no fundo, né? É. Eu batalhei por muito tempo, ainda batalho com a procrastinação. Ah, por exemplo, jantou, almoçou, lavar logo a louça. Ah, vou descansar aqui meia hora para lavar e depois ficou lá. Ah, essa tarefinha depois eu faço. Eu ainda continuo me pegando nisso. Mas trazendo para dicas práticas, a gente falou em focado para negócio, para o trabalho, trazendo dicas práticas aí para fortalecer a autoestima. Tu tem alguns exercícios e hábitos diários, a gente falou lá do espelho, ó, falei isso e tal.
pode ajudar ou não pode, mas existem alguns exercícios ou hábitos diários que a pessoa pode fazer para fortalecer a autoestima? Para cada pessoa, a gente cria uma estratégia ou um script diferente. Então, tudo depende dos seus objetivos de vida, mas basicamente, o que vai fortalecer essa autoestima, o que pode fazer com que você fortaleça, assim, em linhas gerais, é melhorar a qualidade do seu diálogo interno, entendeu? Então, assim, agora há pouco, eu dei uma dica para vocês ficarem sempre observando a narrativa, né? O prompt. Sim. Só que aí, o que que acontece? Dentro desse prompt, você vai perceber que tem muito auto-julgamento. Muitas vezes você, sem querer, fala, ai, nossa, eu sou muito burro. Às vezes fala brincando, mas é uma coisa que vai martelando ali e Sim. às vezes toma conta de você. Né? Então, assim, começa a melhorar o teu diálogo interno, porque independente de qual seja o teu estilo de vida ou o que tu tá fazendo, nesse momento, tu precisa ter um bom relacionamento consigo, Sim. entendeu? E beleza, ter um bom relacionamento consigo, mas qual é o papel do ambiente, principalmente das relações no trabalho, família e amizades, para fortalecer minha autoestima? O diálogo consigo mesmo, você falou que é o mais importante, mas tem algo que eu possa tentar controlar o meu ambiente, a minha ambiência para melhorar, fortalecer minha autoestima? Então, o diálogo consigo mesmo é a tua régua. Então, assim, se tu é uma pessoa que, sem perceber, fala assim, nossa, olha, nossa, mas, meu Deus, que idiota, por que que eu fui falar isso? Que burro. Se uma pessoa te tratar, não necessariamente te chamando de idiota ou de burro, mas se uma pessoa te tratar com desdém, com indiferença, por mais que você não goste, isso se torna aceitável. Então você vai se atraindo ou se colocando em ambientes que vão te trazer o reflexo da maneira como você se trata. Então, por exemplo, se você é um cara que não confia muito na sua capacidade de realização, se você, por exemplo, não confia que pode empreender, que pode fazer algum trabalho mais importante, você vai ter o feedback de pessoas que vão falar isso, familiares, vão dizer: "Ah, mas tu, tu vai fazer o quê? Tu é mó bobão". Porque você está. O seu prompt está fazendo com que você se comporte como uma pessoa que realmente manda o feedback para o ambiente e o ambiente manda de volta. Sim. A partir do momento que você começa a melhorar esse diálogo interno, cuidar da rotina, do básico, o básico bem feito, traz autoestima. Sim. Você vai necessariamente perceber. As pessoas vão perceber também Sim, ao teu redor. e você, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu percebi com relação ao meu processo. Uma vez eu tava morando em Portugal, eu tava indo pro Porto, e aí eu fui pra uma rodoviária lá em Lisboa, e tava com meu ex-namorado. Aí a gente precisava almoçar, e lá na rodoviária mesmo não tinha nenhum restaurante. Tinha só lanchonetezinha de uns indianos lá, umas coisinhas bem. Aquele quibe que não é quibe, é uma coxinha cheia de mosca. E aí ele entrou num restaurante lá, assim, muito ruim, muito ruim. E aí, na hora que eu botei os pés, assim, eu falei, não vou comer aqui. Aí ele falou, mas você quer comer onde? Eu falei, eu prefiro comer no indiano, que era dentro da rodoviária. Era uma coisa. Talvez a comida nem era tão melhor, mas o ambiente, pra mim, era mais agradável. Eu falei, cara, eu não me coloco mais num lugar como esse. Isso não é inspirador, não é frescura. É se sentir bem. Se sentir bem no ambiente. Sabe, eu me colocar na altura da régua que eu já tenho alimentado na minha rotina. Boa. Entende? Porque tem muita gente que olha e fala assim, nossa, olha como é fresca. Não é questão de fresca, é porque eu preciso manter o padrão da frequência onde eu quero estar. Então, eu fui comer lá no indiano e o preço da comida provavelmente era o mesmo. A gente comeu num pratinho ali, mas o ambiente era mais agradável. Então, essa régua interna faz com que você comece a se posicionar nas suas relações de uma forma que você não precisa impor. As pessoas olham para Naturalmente você acontece. e elas enxergam em você uma energia, um brilho no olho, uma postura que vai te fazendo realmente ser uma pessoa respeitada. Né? Fora a sua capacidade de aprender a dizer, como a paciente que estava no carro.
com as coisas caindo em cima dela, que eu contei agora há pouco, você começa a desenvolver a capacidade de colocar limite nas pessoas. Mas um limite respeitável. De falar, ó, fulana, desculpa, mas suas coisas estão caindo, você pode ajeitar? Você não tá brigando com ninguém, você não tá... Mas a pessoa vê assim, pô, ela tem uma firmeza, ela sabe se posicionar. E aí isso vai fazendo com que você também seja atraído para ambientes que estão em harmonia com essa régua interna. Sim. Entendeu? Total. Ju, se alguém quiser acompanhar o teu trabalho nas tuas redes sociais, principalmente ali o Instagram, que é mais usado, né? Como é que o pessoal te acha? Ju com H no final. Esse H aí entrou há muito tempo. Certo, nem ficou. Eu entendo mais como é que... É tipo o acento do Ju, né? Certo. Ju com H no final, ponto, Almada. Pronto, a gente vai colocar aqui na descrição também do vídeo, pessoal, ju.almada. Segue ela lá, tá compartilhando também dicas lá, conhecimento, seus conteúdos, tudo vai estar encontrando lá, inclusive, eu tô começando um posicionamento novo. Certo. Eu tô vindo com fazendo um rebranding, né? E eu tô vindo com um conteúdo muito mais potente, um Boa. pouquinho mais agressivo, assim, mas com amor. É pra mexer na ferida, né? Isso aí. Aquele metiolate antigo que arde, Sim. mas resolve o problema. Até o mertiolate hoje foi problematizado, não arde mais, né? Essas crianças de hoje em dia não entendem o que é um mertiolate na ferida. Por isso que a geração atual é a geração Nutella, Geração né? Nutella, exatamente. Então, aí assim, agora eu tô recomeçando o conteúdo lá, mas eu recomendo fortemente que quem quiser me seguir, acompanhe realmente o trabalho, porque o conteúdo que eu entrego gratuito lá é de qualidade mesmo. Boa, boa. Mensagem final pra gente terminar esse episódio. Se a Juliana Almada pudesse dar um único conselho pra alguém que tem baixa autoestima, qual seria? Se conheça. Porque mais do que os seus bens materiais, que é uma coisa que a gente já, né, tem umas frases clichês aí da vida, por exemplo, que dizem que daqui a gente não leva nada. O que você vai levar é os seus aprendizados e suas experiências. Então, isso tá atrelado ao seu eu, a pessoa que você é. E quanto mais você se conhecer, mais livre você se torna. Então, independente da sua aparência, não que ela não possa ser melhorada, mas independente dos seus bens materiais, não que não seja bom ter coisas materiais, mas independente disso, quanto mais você se conhecer, quanto mais você se apropriar de si, nessa integridade que é o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim, tá tudo certo, porque isso pode ser melhorado, mais forte, mais confiante, mais próximo do seu eu potente você se torna. Boa, boa. Siga a Juliana nas redes sociais, senão você vai ficar com a baixa autoestima, vai ficar com a autoestima lá embaixo. Siga lá no Instagram para mais dicas. E você que tá chegando agora, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você sempre receber os episódios aqui do Papo na Boa. E segue nossas redes sociais, Instagram, TikTok, todos os cortes vão estar por lá. Juliana, mais uma vez, obrigado, gratidão por topar bater esse papo na boa. Tamo junto, a gente vai com certeza fazer mais coisas juntos aí. E até a próxima. Valeu?